Por trás das luzes, risadas e aplausos que encantam o público, os circos escondiam histórias envolvendo animais selvagens. Durante anos, essas criaturas foram forçadas a participar de apresentações que iam contra sua natureza, enfrentando treinos rigorosos e ambientes estressantes. Infelizmente, essa combinação explosiva resultou em tragédias, algumas tão impactantes que custaram até vidas humanas. Exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Era para ser só mais um show no circo com o urso adestrado, treinado para fazer graça no palco. Ele empurrava um carrinho de mão, parava quando mandavam e, claro, ganhava um petisco como recompensa a cada acerto. Tudo parecia sob controle, até não estar mais. Em um momento, o urso recebeu o petisco, mas em vez de comer tranquilo, se descontrolou. Do nada, ele avançou com tudo no adestrador, derrubou o cara no chão e começou a atacá-lo como se estivesse lutando pela própria sobrevivência. A cena era de arrepiar. O outro apresentador, sem ideia do que fazer, tentou resolver na base da força. Correu até o urso para tentar afastá-lo do colega caído. Só que o urso não parava. Na plateia, o pânico foi instantâneo. As pessoas se levantaram apavoradas, algumas gritando, outras correndo para fora do circo sem nem olhar para trás. O que era para ser uma noite de diversão virou um pesadelo em poucos segundos. Episódios assim só reforçam uma questão que muita gente já levanta. Animais selvagens não deveriam estar em espetáculos. Por mais que sejam treinados, o instinto deles é imprevisível e o resultado pode ser perigoso para todo mundo. No circo, o número da noite eram leões e tigres juntos no picadeiro, como se fosse uma coreografia selvagem cheia de poder e controle. A gaiola estava pronta, os animais alinhados e os treinadores davam os últimos ajustes. Mas no meio dessa preparação a tensão foi crescendo. De repente, um tigre e um leão, aparentemente estressados, começaram a se encarar de forma diferente. E antes que alguém pudesse evitar, eles partiram um para cima do outro. Os outros animais apavorados se afastaram. Os apresentadores, desesperados, tentaram de tudo para separar os dois. Gritaram, jogaram água, correram de um lado para o outro tentando controlar a situação. Mesmo depois de conseguirem afastar os bichos por um momento, eles voltaram a se atacar com ainda mais força. A plateia, que estava começando a se acomodar para assistir o espetáculo, ficou paralisada. Muitos saíram correndo com medo de que os animais escapassem. No palco, o caos reinava e os treinadores lutavam contra o tempo para evitar uma tragédia ainda maior. Por mais que sejam treinados, essas feras têm instintos que ninguém consegue prever. E no meio do estresse e da pressão, as coisas podem sair do controle num piscar de olhos. A noite parecia prometer um espetáculo daqueles, com tigres treinados roubando a cena no picadeiro. O apresentador, confiante, comandava os animais enquanto a plateia observava fascinada. Mas em meio ao show ele insistiu um pouco demais com um dos tigres que estava em cima de uma estrutura. O animal parecia relutante e o apresentador continuava pressionando sem perceber que estava ultrapassando o limite. Ao redor, outros 2 tigres estavam soltos, andando pelo palco. De repente, um deles, claramente estressado, atacou o apresentador pelas costas. O golpe foi tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Em segundos, o homem estava no chão, lutando com um animal que parecia descarregar toda a sua fúria. O companheiro de palco, sem saber direito o que fazer, agarrou uma estrutura de metal na esperança de conseguir utilizá-la para tirar o animal de cima do apresentador. Depois de uma luta desesperada, o tigre finalmente soltou o homem. Desnorteado com o ataque, o apresentador saiu da gaiola cambaleando, enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer. A plateia, que até então assistia encantada, ficou em choque. Alguns começaram a sair, outros apenas olhavam o ataque. Tudo começou com aquele clássico número de circo que envolve um animal exótico. Desta vez, era um lince elegante e selvagem, mas claramente desconfortável em cima de uma plataforma alta. O apresentador segurava o bicho por uma guia, tentando forçar uma performance que o animal não queria fazer. Cada vez que o lince hesitava, o homem dava puxões bruscos, insistindo para que ele descesse. A ação não estava indo bem, mas o apresentador continuava, até que num desses puxões, o lince acabou caindo da estrutura. O barulho da queda foi o suficiente para despertar um instinto de defesa e medo do animal.
reação do Lince foi imediata. Ele atacou o apresentador com garras e dentes, numa tentativa clara de se proteger. A plateia, vendo a cena, começou a gritar. Algumas pessoas se levantaram e correram, enquanto outras ficaram paradas sem acreditar do que estava acontecendo. O apresentador, no meio do tumulto, tentava se defender e controlar a situação, mas já era tarde demais. O Lince, fora do seu ambiente natural, reagiu como qualquer animal selvagem faria, com medo e instinto de sobrevivência. O número da noite era, no mínimo, curioso. Um canguru vestido de princesa bailarina, com um tutu cor-de-rosa e luvas, contracenando uma briga com o cavaleiro no picadeiro. A ideia era misturar comédia e espetáculo, com o animal imitando golpes como se fosse parte de uma coreografia ensaiada. Só que o que parecia uma brincadeira inofensiva logo deixou todo mundo de boca aberta. No palco, além do canguru e do cavaleiro, tinham também um príncipe e uma princesa, completando o conto de fadas esquisito. O canguru parecia cada vez mais agressivo, dando socos que pareciam reais demais para ser só parte da apresentação. A plateia começou a se perguntar se aquilo era encenação ou o bicho estava realmente descontando alguma coisa. A força dos golpes e a intensidade da briga deixavam dúvidas no ar. O cavaleiro, visivelmente desconfortável, tentava manter o controle, mas o canguru não parecia mais no clima de brincadeira. O público, dividido entre risos nervosos e preocupação, acompanhava tudo sem saber se aquilo fazia parte do plano ou se o show tinha saído do controle. Por mais treinado que o canguru fosse, no fundo ele é um animal selvagem. E quando instinto e pressão se encontram, o resultado pode ser imprevisível e perigoso. Neste show, as leoas foram soltas no picadeiro, cheias de energia, brincando entre elas, rolando no chão e curtindo o raro momento de liberdade. A plateia estava encantada, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Quando o apresentador entrou na roda, uma das leoas, ainda no clima de brincadeira, segurou a perna dele, como se quisesse participar da farra. Só que ele não entendeu assim. Achando que estava sendo atacado, o homem reagiu de forma impulsiva, usando as varetas que carregava para afastá-la. Foi o suficiente para mudar o jogo. A leoa, sentindo-se ameaçada, deixou claro que a brincadeira tinha acabado. O apresentador, agora realmente em perigo, entrou em pânico. Ele tentou de tudo para afastá-la, rebatendo com as varetas, mas a leoa não largava sua perna. A equipe do circo, do lado de fora da grade, também entrou em ação, tentando ajudar com mais varetas e gritos desesperados. Depois de momentos que pareciam durar uma eternidade, a leoa finalmente soltou o homem, que saiu de perto rapidamente, mancando e visivelmente abalado. A plateia, que no início estava fascinada, ficou em silêncio, chocada com o que tinha acabado de presenciar. E no ambiente artificial do circo, esses instintos podem ser acionados de maneiras imprevisíveis, transformando o espetáculo em um verdadeiro pesadelo. Com 3 leões majestosos roubando a cena dentro de um cercado e um treinador cheio de confiança que tentava impressionar a plateia, com comandos e truques, teve uma surpresa bem catastrófica. Logo no início, um dos leões começou a ignorar os comandos do treinador, que mesmo assim insistia. Ele usava varetas de comando, tentando trazer o animal para o chão e forçá-lo a obedecer. Só que enquanto focava em um, o outro leão dava a volta, observando tudo de longe, como quem estava só esperando o momento certo. Quando o treinador se virou para interagir com a plateia, foi surpreendido. O leão, que antes tinha se recusado a obedecer, avançou pelas costas, num ataque rápido e visivelmente carregado de irritação. A cena foi assustadora. O treinador caiu no chão com o leão sobre ele, enquanto o público, antes fascinado, agora estava em pânico e aos gritos. Outros treinadores correram para ajudar, tentando afastar o leão com varetas, gritos, mas foi preciso muito esforço para conseguir tirar o animal de cima. O treinador, ferido, foi levado às pressas para fora do cercado, enquanto a plateia ainda tentava processar o que tinha acabado de acontecer. O momento de diversão se transformou numa lição amarga sobre os limites do controle humano sobre a natureza. O clima no circo já estava tenso antes mesmo do show começar. Os tigres estavam presos em uma gaiola, rodeados por uma multidão curiosa que fazia barulho e tirava fotos sem parar. Lá dentro, os bichos andavam de um lado para o outro, visivelmente estressados, como se procurassem uma forma de aliviar a tensão. Foi aí que tudo saiu do controle.
Em um momento de desespero, um dos tigres começou a avançar contra as grades, tentando encontrar uma saída. No meio disso, uma pessoa do lado de fora, talvez por descuido ou curiosidade, colocou parte do corpo para dentro da gaiola. E o tigre não perdoou. Atacou imediatamente num movimento rápido e assustador. A confusão aumentou ainda mais quando, segundos depois, o tigre conseguiu se aproveitar do tumulto e escapou pelo portão da jaula. A multidão, que até então assistia tudo de perto, se espalhou em desespero, gritando e correndo, tentando fugir para longe do animal. O treinador tentou contornar a situação, mas claramente não tinha controle sobre os tigres naquele momento. Enquanto isso, do lado de fora, as pessoas se empurravam e atropelavam umas às outras, tentando se proteger. Ambientes como o de circo são como uma bomba relógio para animais selvagens. Presos em espaços apertados, cercados de barulhos e pressão, eles reagem do único jeito que sabem, instintivamente. Taiki era uma elefanta africana vinda de Moçambique, famosa por suas apresentações no Circus Internacional de Honolulu, no Havaí. Mas no dia 20 de agosto de 1994, sua história mudou tragicamente, chocando seus admiradores. Durante um show do New Blazer Center, Taiki, já visivelmente estressada, perdeu completamente o controle. Ela atacou e tirou a vida do seu treinador, Alan Campbell, e feriu gravemente o tosador Dallas Beckwith. A plateia assistiu em pânico enquanto o caos se desenrolava. Não parando por aí, Taiki conseguiu fugir da arena e saiu pelas ruas do distrito comercial de Kaka'ako, espalhando desespero por onde passava. Por mais de 30 minutos, a elefanta caminhou pelas ruas, enquanto a polícia tentava sem sucesso contê-la. Em certo momento, Taiki chegou a ferir um publicitário que tentou barrar sua fuga. Sem outra alternativa, os policiais abriram fogo contra o animal. Foram mais de 80 disparos até que Taiki desabasse, perdendo sua força e sucumbindo aos ferimentos. O ataque e a fuga de Taiki foram registrados por espectadores e jornalistas. As imagens rodaram o mundo, trazendo à tona debates sobre o uso de animais selvagens no entretenimento. Para muitos, o caso simbolizou o estopim de anos de maus-tratos, treinos forçados e um ambiente completamente contrário à natureza desses animais. A morte de Taiki foi um marco, gerando protestos e mudando a percepção pública sobre circos que exploram animais. Ela deixou de ser apenas uma elefanta para se tornar um símbolo de resistência contra o abuso e a exploração. Era para ser mais uma apresentação impressionante com leões no picadeiro, mostrando todo o controle do treinador sobre os reis da selva. O truque da vez? Fazer um dos leões pular por estruturas como se fosse um gatinho adestrado. Mas aí deu tudo errado. No meio da apresentação, enquanto o treinador tentava guiar um dos leões pelo trajeto, ele se distraiu e acabou colocando outro leão no mesmo percurso. O resultado foi uma trombada no ar que deixou os dois animais visivelmente irritados. Um deles, já adestrado, caiu da estrutura e, sem pensar duas vezes, foi para cima do treinador com toda a fúria. A cena virou um caos. O leão furioso atacava sem parar enquanto o treinador tentava se proteger do jeito que podia. Para piorar, os outros leões ficaram agitados com a confusão, e o que estava mais irritado resolveu correr atrás do apresentador, como se quisesse descontar toda a raiva acumulada. O público que antes assistia tudo fascinado começou a entrar em pânico. Gritos, correria e desespero tomaram conta do circo. A equipe tentou controlar os leões, mas a situação já estava fora de controle. Era para ser só uma apresentação descontraída, quase um show de interação entre a treinadora e um tigre filhote. O público estava encantado com a cena. O animal, ainda desajeitado, parecia mais curioso do que perigoso. Mas o que começou como uma brincadeira inocente logo virou algo mais intenso. O tigre, sem noção do próprio tamanho e força, começou a apertar o ritmo. A treinadora no início tentou levar na esportiva, mas logo ficou claro que o filhote estava passando dos limites. Ele puxou ela pelas pernas com tanta força que ela começou a sentir dor e a se debater. Foi aí que um colega percebeu o perigo e correu para ajudar. No, David, 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 David.
Mesmo com uma briga física e comandos para soltar a treinadora, o tigre parecia confuso, como se não entendesse por que sua brincadeira tinha causado tanto alvoroço. Ele só soltou quando a situação já estava ficando crítica. No caso do tigre, não foi maldade, mas a falta de noção do perigo, tanto dele quanto dos humanos ao redor. Alexander Crispin, um americano de 35 anos, era artista do Circo Suárez, no México. Ele fazia uma apresentação com tigres na arena em Chihuahua quando o impensável aconteceu. Ou nem tão impensável assim. No meio do show, enquanto tentava impressionar o público, um dos tigres atacou. Ele mordeu Alexander e o atacou com as suas garras. A cena foi assustadora, com os colegas do circo correndo para tentar ajudar. Apesar dos esforços para conter o animal e socorrer o treinador, a situação foi crítica. Uma ambulância da Cruz Vermelha chegou e levou Alexander ao hospital mais próximo. Mas os ferimentos eram graves demais e ele não resistiu. O caso é uma tragédia sem dúvida, mas dá pra dizer que é algo que pega todo mundo de surpresa. Tigres são animais selvagens e mesmo em ambientes controlados, seus instintos podem falar mais alto. A relação entre humanos e esses animais gigantes sempre foi frágil. E basta um erro, um momento de estresse ou um comando mal interpretado para tudo sair do controle. Alexander não foi o primeiro nem o último caso de acidentes fatais envolvendo animais selvagens em circos. Tilikum era uma orca que passou a vida em cativeiro e ficou marcado na história por 3 mortes polêmicas ao longo dos anos, gerando um debate gigante sobre a questão dos animais em parques aquáticos. A primeira tragédia aconteceu em 1991, no Sealand of the Pacific, no Canadá. Kelty Byrne, uma treinadora de 21 anos, escorregou e caiu no tanque onde Tilikum estava com outras 2 orcas. O trio puxou a jovem para a água, impedindo que ela subisse de volta, e o desfecho foi fatal. Kelty, sem fôlego, não sobreviveu. Já em 1999, no SeaWorld Orlando, foi a vez de Daniel Dukes, um homem de 27 anos que teve um final trágico enquanto tentava entrar no tanque de Tilikum durante a noite, depois que o parque fechou. Na manhã seguinte, o corpo dele foi encontrado sobre o dorso da orca, mostrando mais uma vez o risco de se aproximar de um animal selvagem em cativeiro. Mas o caso que realmente fez Tilikum virar manchete no mundo todo foi em 2010. Durante uma apresentação no SeaWorld, a experiente treinadora Dawn Breschut, de 40 anos, foi puxada para dentro do tanque por Tilikum. O ataque foi assustador. Aconteceu na frente dos espectadores e Dawn acabou não resistindo aos ferimentos e ao afogamento. Essa última tragédia gerou uma grande repercussão, especialmente depois do lançamento do documentário Blackfish, que mostrou como o estresse e o sofrimento dos animais em cativeiro podem levar a comportamentos imprevisíveis. Tilikum se tornou símbolo desse debate, levantando questionamentos sobre a ética de manter orcas em tanques apertados para entretenimento. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.